Olá, gente, boa noite. Mais uma segunda-feira aí com o nosso estudo e continuamos ainda nesse capítulo sobre a impermanência. Eu vou continuar. Semana passada a gente terminou o parágrafo, então esse livro ele é composto, né, de perguntas e respostas. Então agora um praticante faz a seguinte pergunta: qual a diferença que existe entre alguém contemplar a impermanência e ficar olhando no relógio, querendo saber quando irá terminar aquilo que está fazendo? Aí o Rinpoche responde assim: tudo se resume à motivação, porque, né, antes de eu ler aqui o que ele falou, se a gente está falando de impermanência, a pessoa fala assim, bom, já que tudo muda, né, já que tudo muda o tempo todo, é, sabendo disso, qual que é a diferença, né, entre eu sentar e contemplar isso e eu ficar olhando no relógio, porque o relógio também está mudando, né? Querendo saber quanto tempo irá terminar aquilo que eu estou fazendo. Então, o Rinpoche fala assim, tudo se resume à motivação. Se a sua motivação não for autocentrada, você não notará o relógio tanto assim. Se for, então as coisas parecerão tomar mais tempo do que você esperaria. Eu não desaconselho a observar o relógio, mas observe o relógio do Sansara. Pergunte-se dentro de quanto tempo o Sansara vai acabar. Então a questão passa a ser: como eu posso cortar o apego? Como eu posso cortar a aversão? Como eu posso cortar a confusão? Ao eliminarmos os obscurecimentos da mente, conseguiremos mais cedo ou mais tarde, por fim, ao Sansara. Bom, aqui bastante coisa para a gente falar só nesse trechinho. Tudo se resume à motivação. Quando a gente vê essa frase, tudo se resume à motivação, a gente pode pensar que tudo se resume à motivação no geral da nossa vida, né? Porque essa motivação é a nossa energia, e é a energia que nos move na vida comum. Racionalmente falando, a gente sabe um monte de coisa, né? Eu vivo dando exemplos aqui. Eu sei, por exemplo, o médico diz que eu estou com gordura no fígado e que essa gordura só vai sair se eu fizer exercício físico. Então, é uma recomendação. Racionalmente, eu sei que para minha saúde eu preciso fazer exercício físico. Mas a hora que eu estou deitada na minha cama, que o relógio toca, eu falo assim, ai, só hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Amanhã eu vou fazer uma caminhada. Ou seja, não existe uma motivação para eu fazer a caminhada. Existe uma consciência racional de que a importância para a minha saúde física é fazer a tal da caminhada, mas a motivação não existe, né? Então, a minha energia, o que acontece? Na minha vida vai acontecer aquilo que a energia está demandando, e a energia e a motivação estão ali intrínsecas, porque se você está bem motivado para alguma coisa, provavelmente a sua energia também está ativa, né? Então, às vezes, a gente pega para fazer alguma coisa que é considerada chata, vamos supor, arrumar o armário, mas você comprou umas roupas novas, então você está empolgado, e aí você quer tirar algumas antigas para doação e colocar umas novas, e aí você vai e faz, mesmo que seja uma coisa assim, credo, vai perder o sábado à tarde arrumando armário, né? Mas por quê? Racionalmente, de repente, as pessoas não fariam isso, falariam assim, eu vou aproveitar meu sábado para fazer outra coisa, mas a motivação da pessoa, a energia dela levou a fazer aquilo. Então, tudo, se a gente for analisar, é da motivação, que a motivação tem tudo a ver com a energia. Aí ele fala assim, se a sua motivação não for autocentrada, o que é autocentramento? O autocentramento é o que acontece com todo mundo, né? A gente usa a palavra egoísmo, por exemplo, quando a pessoa sabe
que ela está querendo aquilo só para ela e ela está pouco se lixando para os outros, ela realmente só quer o bem dela, só quer a coisa para ela. Aí isso a gente acaba usando o termo egoísmo, né? Agora, o autocentramento, a pessoa nem tem noção de que tudo que ela faz gira em torno do gostar e não gostar, querer ou não querer, né? Ter um desejo de aproximação, uma repulsa, uma aversão. Então, é meio assim que a gente fala, só olha para o próprio umbigo. Não faz isso por mal, é porque não aprendeu a fazer diferente, não entendeu, ninguém falou para essa pessoa. Talvez acabe a bateria do meu microfone, gente. Aí eu vou tentar fazer de uma outra forma, tá bom? Senão, se acabar, eu preciso encerrar o vídeo, mas aí a gente continua na semana que vem, tá? Espero que, por enquanto, acho que está rolando. Essa parte do autocentramento também é bem interessante, porque as pessoas nem fazem ideia. Elas acham que elas estão certas. É lógico que eu tenho o direito de querer isso para mim. Eu tenho o direito de não querer. Sim, tem. Mas para esse tipo de coisa que nós estamos estudando aqui, por exemplo, que é sentar, meditar, contemplar, né, as coisas, se eu quero contemplar a impermanência, que essa foi a pergunta, né, qual a diferença entre contemplar a impermanência e ficar olhando o relógio, eu quero contemplar a impermanência para quê? Para eu ter um entendimento melhor, para eu desenvolver, né, uma visão mais ampla, que não me faça ficar tão apegada às coisas e, por consequência, diminua o meu sofrimento. E, com isso, eu vou aumentar o meu entendimento a respeito do funcionamento das coisas e vou poder ajudar mais pessoas a ter, talvez, esse entendimento também. Então, não é uma motivação autocentrada, é uma motivação mais ampla, para uma causa maior. Nesse caso, talvez você não sofra tanto com o relógio, que nem ele falou aqui. Você não notará o relógio tanto assim. Por quê? Porque você está com uma motivação boa, que não é só, eu estou aqui fazendo essa meditação, eu podia estar agora passeando no shopping, eu podia estar vendo minha série preferida do Netflix, eu podia estar fazendo uma postagem no Instagram, né? Então, se essa sua contemplação sobre a impermanência, esse seu momento de prática, de meditação, alguma coisa assim, for autocentrada, se você tiver com esses pensamentos, será que falta muito para acabar? Aí você vai sofrer com o relógio, né? Se for uma motivação autocentrada, realmente as coisas vão parecer ter mais tempo do que você gostaria, que é o que ele está falando aqui. Então, quando ele fala observa, vou tentar resumir aqui para poder dar o tempo da bateria. Observa o relógio do Agora vai ficar bem pior, gente, que eu vou ter que usar o microfone aqui do computador. Ele não é muito bom, vou até chegar mais pertinho aqui, só para concluir esse raciocínio com vocês, tá? Tentar falar um pouco mais alto até. O relógio do Sansara, o que é o relógio do Sansara? É o tempo natural das coisas, que as coisas elas acabam mudando. Aquilo que para você era maravilhoso e era tudo que você queria, né? Seja um bem material, sei lá, um sapato, um celular, um carro, alguma coisa assim, entre os exemplos aí que vocês queiram, no sentido material, daqui a pouco a gente não está mais dando bola para aquilo. Tudo que eu queria era esse brinco, né? De coração. Aí eu tenho, nem dou bola mais para ele, porque agora eu já ganhei um outro novo, ou a moda não está mais com esse tipo de brinco. Então, assim, esse é o relógio do Sansara. Então, o apego que a gente tem com alguma coisa, de repente, não tem sentido de ser. Por quê? Porque uma hora vai acabar. Se não acabar, vai modificar a percepção daquilo. Então, hoje isso é super importante, amanhã talvez não seja, né? Então, eu gosto muito de usar os exemplos materiais, porque fica fácil da gente entender o que os mestres estão querendo nos ensinar.
mas a gente deve levar isso para tudo, né? Semana passada eu até dei o exemplo aí do marido, que é marido, não é marido, não sei se alguém não entendeu, por favor, escreve aí nos comentários, que eu tento responder de uma maneira melhor. Mas é isso, é porque a gente se fixa naquilo, né? Então, aquela que é minha amiga vai ser minha amiga pro resto da vida? Às vezes não, a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Do mesmo jeito que eu falei, essa é minha mãe. E aí eu fico, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Aí Deus o livre o dia que ela fica doente, por exemplo, eu tenho até casos que eu conheço, assim, da pessoa idosa, ela fica, por exemplo, ela desenvolve um Alzheimer e eu tenho que tomar conta dela, né? Eu acho que eu falei isso semana passada. Ela deixa de ser minha mãe e praticamente passa a ser minha filha. Se eu aceito isso, se eu tenho esse olhar mais amplo, se eu contemplei o relógio do Sansara, eu vou sofrer menos. Não é que eu não vá sofrer, a gente sofre, mas eu vou sofrer menos do que se eu estou fixada naquela coisa que não muda, que é minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, isso é interessante, a gente contemplar o quanto as coisas vão mudar em todos os aspectos. O meu bebê, que era bebê, agora é um homem casado. Eu tenho que entender que ele não é mais o meu bebê. Agora ele é um homem casado, né? E tudo a gente pode fazer com tudo isso na nossa vida. Isso com certeza vai diminuir o nosso sofrimento. E é isso que o Rinpoche está falando aqui. Até caiu aqui a página que eu estava. E aí a gente começa a se questionar como eu posso cortar o apego. Então, com a sua prática, você essa pergunta meio que vai surgir naturalmente. E as respostas também, não tem uma resposta certa, né? Mas é a própria contemplação, é a própria prática da gente ampliar a nossa visão, ter os estudos, ler os livros, ver palestras sobre esses assuntos, sentar, meditar, praticar e no nosso dia a dia aplicar esses ensinamentos é que vão trazer as respostas para essas perguntas. Como eu posso cortar a confusão? Como eu posso cortar a aversão? Então, não sou eu aqui que vou dar essas respostas para vocês, né? Longe de mim, aliás, ter essa pretensão, mas as respostas estão dentro da gente, conforme a gente amplia a nossa visão, que não vai ser uma resposta baseada no eu acho. Eu acho que. Porque o eu acho que tem a ver com a construção do meu personagem, os meus parâmetros, os meus referenciais internos que se deram por causas e circunstâncias. Mas a resposta que o Rinpoche está falando aqui é desse entendimento maior, além aqui desse personagem, desse ego, desse ser que eu acho que sou eu. É uma percepção muito maior do que as minhas percepções de Milene, professora, por exemplo. Né? É um entendimento amplo que acontece com os seres humanos em geral. Então, até pela situação do microfone, eu vou encerrar hoje, me desculpem, mas eu não sabia que estava para acabar a bateria. E semana que vem vai estar bem carregadinho o meu microfone e a gente vai poder dar continuidade a esse estudo. Hoje teve que ser rápido por causa disso, mas eu espero vocês semana que vem. Tá bom, gente? Um beijo, uma ótima semana.